Olá, ouvintes deste canal. Estamos em uma era de avanços tecnológicos sem precedentes, onde profecias bíblicas, antes consideradas impossíveis, estão se tornando realidade. A difusão do Evangelho para todos os cantos do mundo está agora ao nosso alcance, graças à revolução digital. Plataformas como YouTube, Facebook e Instagram permitem que a mensagem cristã seja transmitida em tempo real para milhões de pessoas. No entanto, o cumprimento completo dessas profecias ocorrerá quando eventos extraordinários descritos no Apocalipse se desenrolarem. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, Deus enviará 3 anjos com mensagens críticas para garantir que todos ouçam o Evangelho. Estamos prestes a testemunhar a realização das Escrituras de maneiras inimagináveis, cada evento nos aproximando mais do plano divino. Prepare-se para explorar esses tempos finais e a soberania de Deus sobre o destino da humanidade. Na escatologia cristã, uma das mais fascinantes profecias é a reconstrução do templo em Jerusalém. Este venerado edifício, historicamente um epicentro de adoração e respeito, está previsto para ressurgir como um elemento crucial nos eventos finais. O Templo de Jerusalém, também conhecido como o Templo Sagrado, foi o centro da vida religiosa e cultural do antigo Israel. Houve 2 templos principais na história judaica. Primeiro templo, também conhecido como Templo de Salomão, foi construído pelo rei Salomão cerca de 3.000 anos atrás e destruído pelos babilônios em 586 a.C. Segundo templo, construído após o retorno dos judeus do exílio na Babilônia e expandido por Herodes o Grande, foi destruído pelos romanos em 70 d.C. A profecia em torno da construção do terceiro templo não se refere apenas à construção física. Simboliza um significativo marco espiritual e profético. É um evento central no plano redentor de Deus, enraizado em diversos textos bíblicos, principalmente em Daniel 9, verso 27, Mateus 24, verso 15 e 2 Tessalonicenses 2, verso 4. Cada uma dessas escrituras destaca a importância de um templo nos acontecimentos do fim dos tempos. E este templo seria o terceiro templo que ainda será construído. Em Daniel 9, verso 27, encontramos a descrição de uma aliança que será firmada com muitos por um período de 1 semana. E ele confirmará a aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre o assolador. Este versículo sugere que o anticristo firmará um acordo sólido com o povo de Israel por 7 anos, mas após 3 anos e meio, interromperá os rituais e oferendas religiosas. Este ato estará associado a abominações que causarão destruição significativa, indicando a presença de um templo onde esses eventos ocorrerão. Mateus 24, verso 15 reforça essa ideia, onde Jesus alerta sobre a abominação da desolação, mencionada pelo profeta Daniel, estando no lugar santo. O lugar santo é amplamente interpretado como o local do templo, que se tornará o ponto central do cumprimento profético. De maneira semelhante, em 2 Tessalonicenses 2, verso 4, Paulo descreve um homem do pecado que se exalta acima de tudo que é chamado de Deus ou adorado, sentando-se no templo de Deus e proclamando-se como Deus. Esta imagem vívida destaca o papel central do templo nos eventos escatológicos. Portanto, a construção do terceiro templo é vista como um cumprimento dessas profecias, representando mais do que uma simples recorrência histórica, mas um evento profético de grande significado. O ressurgimento do templo em Jerusalém é um sinal tangível apontando para o clímax da história humana e o plano supremo de Deus para a redenção. As escrituras proféticas em Daniel 9, verso 27, Mateus 24, verso 15 e 2 Tessalonicenses 2, verso 4, deixam claro que a construção do templo não é uma questão de se, mas de quando. Entretanto, a concretização desta profecia enfrenta desafios aparentemente intransponíveis no inconstante cenário político atual. A ideia de os judeus construírem um novo templo é, no mínimo, desafiadora. O Monte do Templo é um dos locais religiosos mais disputados do mundo, sagrado tanto para judeus quanto para muçulmanos. O Domo da Rocha, um importante santuário islâmico,
complica ainda mais a situação, tornando a reconstrução do templo uma tarefa monumental. O santuário atual está situado no local onde outrora ficava o templo judaico, adicionando camadas de complexidade política e religiosa a qualquer debate sobre a sua reconstrução. No entanto, os ensinamentos escatológicos sugerem que nos últimos dias, a edificação do templo certamente acontecerá, ainda que sob circunstâncias extraordinárias. À medida que nos aproximamos do cumprimento dessa profecia, torna-se essencial observar certos sinais e figuras importantes. Devemos procurar por um homem que liderará o esforço para construir o templo, um líder carismático e influente que ganhará destaque no cenário mundial. Esse indivíduo poderá ser o Anticristo, descrito na Bíblia em Daniel 9. Inicialmente, o Anticristo se apresentará como um pacificador e protetor de Israel, obtendo amplo apoio e admiração. No entanto, sua verdadeira natureza será revelada quando ele se exaltar a ponto de entrar no templo recém-construído e proclamar-se Deus. Este ato de blasfêmia, conhecido como a abominação da desolação, marcará um ponto de virada na narrativa dos tempos finais, sendo um severo aviso do que está por vir. É um prenúncio da grande tribulação que acompanhará a reconstrução do templo em Jerusalém. A reconstrução do templo em Jerusalém não é apenas um evento especulativo, mas uma pedra angular da expectativa profética. Serve como um farol para os crentes, lembrando-nos do amor, da soberania e do desdobramento do plano divino de Deus. À medida que testemunhamos os acontecimentos no Oriente Médio e a crescente expectativa pela construção do templo, devemos permanecer vigilantes e atentos aos sinais que apontam para o cumprimento iminente dessa importante profecia. A profecia da reunião de Israel, conforme predita em Isaías 11, verso 12, fala de uma reunião divina do povo judeu dos cantos mais distantes da terra. Esta profecia não é apenas uma nota de rodapé histórica, mas uma realização contínua, que continua a desenrolar-se diante de nossos olhos. Em Isaías 11, verso 12, o profeta declara que Deus levantará uma bandeira para as nações e reunirá os exilados de Israel, trazendo o povo disperso de Judá dos 4 cantos da terra. Esta visão de um Israel reunido é uma pedra angular da escatologia bíblica, simbolizando a restauração do povo escolhido de Deus à sua pátria ancestral. O moderno Estado de Israel, fundado em 1948, é frequentemente visto como um cumprimento significativo desta profecia. Após séculos de dispersão, os judeus retornaram à sua terra natal para reconstituir Israel como uma nação. Este evento monumental ocorreu após o devastador Holocausto na Segunda Guerra Mundial, um período em que a necessidade de uma pátria para o povo judeu era mais urgente do que nunca. A criação de Israel não foi apenas um acontecimento geopolítico, mas um cumprimento profético. Desde 1948, ondas de imigração conhecidas como Aliyah trouxeram judeus de todos os cantos do mundo de volta a Israel. Esse retorno contínuo é visto como a perpetuação do cumprimento da profecia de Isaías. Apesar dos desafios e conflitos que marcaram a história moderna de Israel, a reunião do povo judeu tem persistido, sublinhando a relevância constante dessa promessa bíblica. Nos últimos anos, no entanto, a dinâmica da imigração judaica para Israel tem mudado. Nos últimos 8 meses, o número de judeus que migraram para Israel diminuiu significativamente em comparação com anos anteriores. Em 2023, o número de imigrantes foi notavelmente menor, com apenas 44.372 pessoas se mudando para Israel nos primeiros 11 meses, uma queda acentuada em relação aos 74.713 de 2022. Essa desaceleração foi influenciada pelo início do conflito em outubro de 2023, o que reduziu ainda mais os números da imigração durante esses meses. Apesar dessa queda geral, houve um aumento no interesse e nas inscrições para a Aliyah após o início do conflito. De acordo com um artigo do The Times of Israel, muitos judeus, especialmente de países ocidentais, demonstraram maior interesse em se mudar para Israel devido ao aumento do antissemitismo e a um forte sentimento de solidariedade com Israel em tempos difíceis. Este interesse renovado é esperado para resultar em números de imigração mais elevados nos próximos meses,
indicando um cumprimento contínuo da profecia em Isaías 11, verso 12. Ao olharmos para o futuro, é essencial reconhecer o significado profético do contínuo retorno dos judeus a Israel. Este evento não é apenas uma curiosidade histórica, mas um testemunho vivo da fidelidade de Deus e do cumprimento de suas promessas. O retorno contínuo dos judeus para Israel é um poderoso lembrete de que os planos divinos de Deus estão se desenrolando em nosso tempo de maneiras profundas e comoventes. Não devemos subestimar isso, pois estamos vivendo em uma época em que as profecias bíblicas estão se cumprindo diante de nossos olhos. Estamos vivendo em uma era de avanços tecnológicos sem precedentes. Tomemos, por exemplo, Elon Musk e suas inovações revolucionárias com Neuralink, SpaceX e Tesla. Neuralink tem como objetivo fundir o cérebro humano com a inteligência artificial, prometendo um futuro onde os humanos podem interagir diretamente com máquinas. SpaceX se esforça para tornar as viagens espaciais mais acessíveis, enquanto Tesla revoluciona a indústria automotiva com carros elétricos e condução autônoma. Ao testemunharmos essas rápidas mudanças tecnológicas, fica claro que a tecnologia desempenhará um papel crucial no cumprimento das profecias dos últimos tempos. Outro aspecto significativo da tecnologia no fim dos tempos é a infraestrutura para o completo controle do anticristo. Apocalipse 13, verso 7, afirma que foi-lhe dado poder para fazer guerra aos santos e vencê-los, e foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. As tecnologias modernas de vigilância, como drones, reconhecimento facial e monitoramento de dados extensivos, permitem que uma autoridade centralizada exerça um controle sem precedentes sobre grandes populações. Governos e corporações agora podem rastrear os movimentos e ações dos indivíduos de maneiras inimagináveis no passado, preparando o terreno para o tipo de controle autoritário profetizado em Apocalipse. A tecnologia de reconhecimento facial, por exemplo, pode identificar e rastrear indivíduos em tempo real, permitindo monitoramento contínuo por drones. Essas capacidades tecnológicas facilitam a criação de um sistema de controle centralizado, possibilitando que as profecias bíblicas relacionadas ao fim dos tempos se desenrolem de maneira concreta. O cumprimento dessas profecias demonstra como os avanços tecnológicos estão alinhados com as previsões bíblicas, evidenciando que estamos vivendo em uma era onde o que antes era inimaginável agora é uma realidade tangível. No passado, muitas profecias bíblicas pareciam impossíveis, mas com os avanços tecnológicos atuais, seu cumprimento está ao nosso alcance. Um exemplo dessas profecias está em Apocalipse 11, verso 9, que menciona que todo o mundo verá os corpos das duas testemunhas por 3 dias e meio. Então, dentre os povos, tribos, línguas e nações, muitos contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitirão que seus corpos sejam sepultados. Em épocas anteriores, teólogos lutaram para compreender como isso poderia ocorrer. Mas hoje, com a invenção da transmissão por radiodifusão e da internet, é completamente viável para pessoas em todo o globo assistirem a eventos em tempo real. A transmissão ao vivo e as plataformas de redes sociais permitem acesso instantâneo e disseminação global de informações, tornando possível que essa profecia seja cumprida exatamente como descrita. Apocalipse 11, versos do 7 ao 10, descreve um cenário que se encaixa perfeitamente com nossa era tecnológica conectada. É fácil imaginar pessoas verificando incessantemente as notícias ou atualizações nas redes sociais sobre seus smartphones, acompanhando a história das duas testemunhas. O público global poderá assistir a transmissões ao vivo e coberturas de última hora desses eventos, trazendo a profecia à vida em detalhes vívidos. Além da vigilância, os avanços na tecnologia financeira estão pavimentando o caminho para uma sociedade sem dinheiro, outro componente do controle do fim dos tempos. Apocalipse 13, versos 16 e 17, fala da marca da besta, sem a qual ninguém pode comprar ou vender. Com moedas digitais e sistemas de pagamento biométricos se tornando mais prevalentes, a ideia de uma marca que controla transações financeiras é cada vez mais plausível. Esses sistemas poderiam ser facilmente manipulados para impor o tipo de controle econômico descrito na profecia. Finalmente,
Considere a profecia em Daniel 12, verso 4. Mas você, Daniel, feche as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, e o conhecimento se multiplicará. Estamos testemunhando uma explosão de conhecimento e mobilidade como nunca antes. A internet democratizou a informação, tornando o conhecimento acessível a qualquer pessoa com um smartphone. As viagens globais são mais comuns e rápidas do que em qualquer ponto da história, permitindo que as pessoas se movimentem facilmente pelo mundo. Esse aumento de conhecimento e mobilidade se alinha perfeitamente com a visão de Daniel sobre o fim dos tempos. Em Mateus 24, verso 14, Jesus proclamou: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim." A tecnologia tem permitido que a mensagem do evangelho alcance todos os cantos da terra, cumprindo essa profecia de maneira inédita. Estamos vivendo em uma época onde as profecias bíblicas estão se realizando diante dos nossos olhos, destacando a importância de estarmos vigilantes e discernirmos os sinais dos tempos. Nesse momento, você está fazendo parte dessa realidade profética, pois esse conhecimento está chegando até você através de um vídeo postado em uma plataforma de relacionamentos por um canal chamado Pérolas para a Sua Vida. Esta profecia prevê a ampla disseminação do Evangelho a todos os cantos do mundo antes do fim dos tempos. Com os avanços modernos em tecnologia e comunicações, a difusão do cristianismo atingiu níveis sem precedentes. Trabalho missionário, evangelismo digital e transmissões cristãs tornaram a mensagem do Evangelho acessível a quase todos os lugares do planeta. Este alcance sem precedentes do Evangelho é um testemunho do poder da tecnologia moderna no cumprimento das profecias bíblicas. No entanto, é importante notar que esta profecia não será completamente realizada até que os eventos descritos em Apocalipse 14 aconteçam. Nesta passagem, 3 anjos proclamarão mensagens cruciais para os habitantes da terra quando o mundo estiver no seu pior, à beira do fim. Deus tomará medidas extraordinárias para garantir que todos ouçam o Evangelho. Com a ascensão do anticristo ao poder, seu governo será marcado por engano e tirania, com o falso profeta ao seu lado realizando grandes sinais para enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Eles estabelecerão uma ordem mundial que exigirá fidelidade, encarnando a rebelião contra o Criador. Este será o momento mais sombrio da humanidade. Mas é precisamente nesse momento que Deus intervirá de uma forma sem precedentes na história. Em um ato extraordinário de misericórdia e soberania, Deus enviará 3 anjos com mensagens de importância crítica. Esses anjos literalmente voarão pelos céus, comunicando o Evangelho a cada nação, tribo e língua. Apocalipse 14, versos do 6 ao 7, descreve esses anjos e suas mensagens. O primeiro anjo proclamará o Evangelho eterno a todos os habitantes da terra, enfatizando a urgência do julgamento de Deus e chamando as pessoas a adorarem o Criador. O segundo anjo anunciará a queda da Babilônia, símbolo de sistemas corruptos e poderes que se opõem a Deus. Esta mensagem serve como um aviso à humanidade sobre o julgamento iminente dessas entidades corruptas, incitando as pessoas a se afastarem delas e se voltarem para Deus. O terceiro anjo dará um terrível alerta contra a adoração da besta e o recebimento de sua marca, enfatizando as consequências eternas de se alinhar com as forças do mal. Esses 3 anjos desempenham papéis cruciais nas narrativas escatológicas. Suas mensagens garantem que o Evangelho e o chamado para adorar o verdadeiro Deus alcancem todos os cantos da terra, cumprindo a profecia do evangelismo global. Eles também declaram o julgamento iminente e a queda de sistemas corruptos, fornecendo um aviso final e urgente à humanidade. Vivemos em tempos em que as palavras antigas se tornam realidade, reafirmando a soberania e o amor de Deus. Que possamos permanecer vigilantes, atentos aos sinais e firmes na nossa fé, sabendo que cada evento nos aproxima do cumprimento das Escrituras e do propósito divino. Deus abençoe todos vocês que chegaram até o final dessa mensagem em nome de Jesus. Se inscreva no canal, compartilhe e dê o seu like. Obrigado. Até o próximo vídeo.